Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 17. Isso aí, coisa bonita. Livro do Gênesis, capítulo 6, versículo de número 17. Ainda em continuidade com aquilo que nós vimos na semana passada, sobre a história de Noé. Paramos aí, onde ele estabelece que haverá um dilúvio. E diz assim, a palavra do Senhor: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em qual há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-ás para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra e que mais uma vez possamos compreender os princípios do Evangelho nessa breve narrativa e naquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nosso intuito de estarmos aqui é porque nós desejamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ser corrigidos, advertidos pelo teu Espírito Santo. Então, mais uma vez, pela tua misericórdia e pela tua graça, Senhor, concede-nos do que compreendamos a tua palavra e sejamos libertos, aptos para viver, preparados para a vida em família, na qual o Senhor estabeleceu para cada um de nós que estamos aqui, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque nós carecemos do teu favor, e que o nosso coração possa mais uma vez estar em paz, para ouvirmos a sua mensagem e o seu querer para a nossa experiência em família. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Amém. Amém, irmãos. Essa história ela é famosa. É sobre o dilúvio e um homem que constrói uma arca. Só que essa história ela não só é famosa, mas ela também contém princípios para quem deseja viver em família. Não só viver de modo qualquer, mas viver bem em família, que é um grande desafio para nós. Perceba que toda essa leitura do Gênesis, se você ainda não leu, tem um tempo separado para ler Gênesis capítulo 1, pelo menos até o capítulo 12. Veremos as histórias de uma família que foi se fragmentando por causa do pecado e da destruição, por fazer opção por uma vida de destruição. Então perceba que existe 3 homens aqui, do capítulo 1 até o capítulo 12, que são extremamente importantes para a gente compreender. O primeiro homem é Adão, é de Adão que vem toda a origem da humanidade. O segundo homem é Noé, e o terceiro homem é Abraão. Esses capítulos iniciais falam dessas 3 famílias, a família de Adão, a família de Noé e a família de Abraão. Mas esses 3 homens, o que eles têm em comum? Primeiro, eles são parentes. Segundo, na família desses 3 homens, acontece uma dada circunstância. Primeiro, a família precisa ser considerada como um terreno para semeadura. Essa é a linguagem do Antigo Testamento, principalmente desse capítulo 1 em diante.
é como se fosse uma terra, a sua família fosse uma terra, uma dada terra, e nessa terra você tem dois tipos de semente. Primeiro, a semente da serpente, que é a semente que produziu destruição lá no Éden. E segundo, é a semente da mulher. Lembre daquela profecia que Gênesis diz assim, e o descendente da mulher lhe pisará a cabeça, falando de Jesus. Então, desde o primeiro momento de vida, a família, ela tem duas possibilidades. Ela tem dois caminhos diante dela. E esses dois caminhos estão aliados exatamente ao que a família semeia. Isso ela colherá. Porque é impossível semear uma coisa e colher outra. Semear, vamos supor, acerola e colher manga. Impossível. E a família é este lugar, onde nós colhemos apenas o que semeamos. E aí nós perceberemos isso, que na história de Adão, Caim deu continuidade à serpente, à semente da serpente. Destruição e morte alcançaram a vida de Caim e de sua família. Mas não só de Caim, Noé também. Noé foi esse instrumento de Deus para preservar a humanidade, porém ainda deu continuidade à semente da serpente, da destruição. Abraão, mesma coisa. Tanto nasceu a expectativa de Isaac, mas antes de vir Isaac, vem quem? Ismael, com Agar. Só para nós percebermos isso, irmãos. Sua família e a minha família estão diante de uma encruzilhada e nós precisamos tomar as decisões corretas. O que nós iremos semear a nível familiar? O que nós iremos colocar dentro de casa? Isso é determinante para o nosso sucesso ou para o fracasso da sua família. E aí nós percebemos uma questão, que tanto na vida de Adão, Noé e Abraão, a família tem problema, né, irmão? Família tem problema. Não existe verdadeiramente família perfeita. E saber lidar com isso é importantíssimo. Saber entender de que não existe uma família perfeita e de que todas as famílias têm as suas imperfeições, mas que ao mesmo tempo têm as suas imperfeições, tem também uma luta e um desejo por fazer opção para que no lar, no ambiente familiar, Jesus reine e o nome dele seja glorificado. Então a luta não é só uma luta espiritual, mas é uma luta também no meu e no seu coração. De a todo momento estarmos nessa batalha entre resistir ao mal, resistir aos valores do mundo e facilitar com que os valores do reino sejam colocados dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E aí Jesus é glorificado. Começamos a viver em harmonia, mesmo diante de dias difíceis. Talvez você esteja pensando, mais ou menos isso, de que a sua família tem um problema muito grande que talvez você não saiba lidar. Saiba que todas as famílias enfrentam todos os tipos de problemas, meus irmãos. Porém, o que determina se esse problema será resolvido ou não, é o que eu estou semeando dentro do meu lar. O que eu tenho posto dentro, o que eu tenho feito no interior da minha casa. E aí eu gostaria que os irmãos memorizassem isso, que a aliança da salvação em Cristo, a aliança da salvação em Cristo, possibilidade, tornar minha família o lugar propício para a continuidade de tamanha salvação. A aliança que você foi alcançado, irmãos, essa aliança é maravilhosa, ela nos transformou, nos tirou do império das trevas e nos conduziu para o império do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados e somos uma nova criatura, graças a Jesus, mediante seu sacrifício, sua morte e sua ressurreição. Então é essa esperança e essa consciência que nós precisamos ter, porque nós até dizemos isso, né, irmãos? Que salvação é individual. E realmente, salvação é individual. Porém, nós esquecemos de que viver de acordo com o Evangelho
viver uma vida verdadeira, de acordo com o Evangelho, na nossa experiência, trará influência sobre o nosso lar. A experiência do Evangelho, meus irmãos, é uma experiência transformadora. De modo que essa luz do Evangelho que iluminou você, ilumina também aqueles que estão com você. Porque o Evangelho realmente pode ser comparado a um rio, que não só me alimenta, me purifica, me transforma, mas alcança aqueles que estão ao meu redor. Da mesma forma como, não na mesma autoridade, no mesmo poder, como as ações malignas, que são reproduzidas. Mas nós começamos a perceber o seguinte, de que a maneira como nós vivemos em casa é determinante para o nosso sucesso e fracasso familiar. Não é a maneira como eu vivo aqui na igreja. Não é a maneira como eu aparento ser o culto. Essa maneira, ela é específica para algum momento. Como já diziam até algumas experiências. E geralmente, sempre falam isso da liderança. Uma história de que tinha um pastor muito antigo numa igreja, e ele colocou um diácono para pregar. E nessa que ele colocou um diácono para pregar, o diácono pregou super bem, foi uma benção. Só que depois de alguns minutos, a esposa chegou para o pastor e falou: pastor, posso dar uma palavrinha com o senhor? Aí o pastor: sim, minha irmã, fale o que você tem a me dizer. Aí, eu sei que meu esposo é uma bênção quando ele fala em público, mas em casa, esse homem é o capeta, pastor. Isso é uma maldição, pastor. E o pastor ficou assustado com aquilo, porque ele pensou: como que esse irmão pode ser uma bênção para as pessoas que estão aqui, mas em casa ele ser realmente essa imagem negativa de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que traz destruição, principalmente porque nós não atentamos para isso, irmãos. De que o Evangelho, prioritariamente, ele muda a minha forma de viver em casa, para depois influenciar os demais. Se essa luz não brilha na minha experiência familiar, no meu lar, ela não brilha fora. E aí nós começamos a entender que para termos uma família que consiga desfrutar dessa ideia de que a salvação também pode alcançar aqueles que estão em mim, eu preciso então desenvolver algumas características. E esse texto ele apresenta 3 características com respeito a uma família que deseja ter na sua experiência a salvação regulando, apontando e indicando os caminhos para boa vivência, para o bom serviço, para a boa maneira de ser gente no lar. Esse é o maior desafio que nós temos, irmãos. Então, a primeira característica que nós notamos nesse texto é que a família passou a ser um lugar de redenção. Família é um lugar de redenção. Perceba que existe um contrato de amizade entre Noé e Deus. Por isso que ele diz lá no verso 18: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. A minha parceria será estabelecida com você. O meu pacto será estabelecido. Um pacto entre parceiros, entre gente que caminha junto, mas que precisa experimentar uma realidade de obediência. Mas perceba, meu irmão, que não é somente com Noé que essa aliança é firmada. Porque olha só, observe, o projeto de Deus era manter a humanidade. Mas para manter a humanidade, era necessário um casal. O pacto que foi firmado com Noé, abrangia também toda a sua casa, só para registrar e mostrar para cada um de nós que estamos reunidos aqui, de que a salvação que alcançou você, alcançou a sua vida, ela é também para alcançar a sua família. A salvação que alcançou dentro da proposta de Deus a Noé, também naturalmente alcançou a sua família. E a família inclui filhos,
e noras. Em boa vivência, num bom compromisso e numa boa percepção. Percebe que esse pacto não é só um pacto com Noé, é um pacto com a família de um modo geral. Então, o ponto principal é que a família em Cristo, ela é o lugar da redenção, ela é o lugar da transformação. Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 18, depois você pode ver em casa, ele nasce numa família, Maria e José, Noé e Abraão, parentes, que Abraão vem da descendência de Sem, filho de Noé. E outra coisa, as 12 tribos, não é? As 12 tribos do Antigo Testamento, 12 irmãos. 12 irmãos. Tudo está em família, irmão. Tudo está acontecendo dentro de casa. Tudo está acontecendo no ambiente familiar. E em Cristo, nós somos chamados irmãos. Tudo acontece nesse ambiente, nesse lugar chamado família. Por isso que a família é um instrumento de Deus para promover a nova criação. Sua família, meu irmão, dentro do padrão do Evangelho, está determinado de que ela é um instrumento de Deus para salvar, para transformar, para curar, para libertar pessoas. Essa é a sua casa, meu irmão. É a sua família. Minha família, o lugar de promover salvação, o lugar de alcançar, o lugar dos cativos serem libertos. Onde que é? É na família. E a família de Cristo que somos nós também alcançamos. Então, o que eu faço? Que a pergunta que fica é essa: o que eu faço para que a minha família seja um lugar de redenção? Primeira situação, eu preciso assumir minha responsabilidade familiar de amor e promover o reino de Deus em meu lar. Meu irmão, tenha consciência de que se o Evangelho não muda o seu coração, não vai mudar das pessoas que estão junto com você. Se o Evangelho não muda o meu coração, não vai mudar a minha família. Se o Evangelho não transforma o meu ser, não vai transformar das pessoas que estão ao meu lado. Nós estamos em família para quê? Para influenciar, para viver junto, porque este é o projeto de Deus. Por isso que vem sempre aquele entendimento de que minha casa, minha vida, minha casa, prioritariamente, minha igreja. Sua casa é sua igreja. Por isso que Paulo diz a Timóteo e a todos aqueles que aspiravam ao episcopado: Timóteo, se você não é um bom marido, você não tem condição de ser um bom pastor. Se eu não sou um bom marido, eu não vou ter condição de ser um bom pastor. Se eu não for um bom pai, eu não tenho condição de ser bom pastor. Se eu não for uma boa mãe, um bom avô, uma boa avó, um bom filho, eu não tenho condição de exercer seja qual for a função dentro da igreja local. Por quê? Porque eu não estou habilitado. Porque uma das recomendações de Paulo a Timóteo é que esse homem presida bem o seu próprio lar, que saiba administrar os problemas internos e que seja um testemunho vivo de Deus dentro de casa. O que nós precisamos nesse tempo é isso, irmãos: luzeiros que resplandeçam em casa, que brilhe a vossa luz de Cristo Jesus no lar, em casa, e Jesus seja glorificado por filhos que conhecem o Evangelho, não é porque chegaram na igreja, conhecem o Evangelho porque ouviram em casa e viram em casa essa realidade. A família é um lugar de redenção, sabe por quê? Porque a família é um lugar de cooperação. Sabe por que a família é um lugar de cooperação? Meus irmãos, eu tenho 14 tios, por parte de mãe, cada um de um jeito. Cada um dentro de uma peculiaridade. 13, né? São 13. 2, minha mãe não é, tá certo. Errei aqui, irmão. É porque minha mãe não é meu tio, isso aí, tá certo. Muito bom, Isabel. Percebe uma coisa. Eu tenho uma família, basicamente, de 13 tios. Da parte do meu pai, mais 2. Cada tio tem uma particularidade. Todos caminham junto no Evangelho. A maioria deles caminham junto no Evangelho.
Mas cada um deles tem uma particularidade, tem um perfil. Tem aquela tia, mas, como eu posso dizer para você? Alguém mais dura. Tem aquela tia do amor, né? Ô, meu filho, entra aqui, senta aqui. Tem aquela tia que gosta de encher a gente de comida, é outra coisa. Tem sempre alguém, é só para a gente ter essa avaliação do que é a família. E eu fui criado nesse ambiente, de muitos primos, muitos tios, Isabel também, mesma forma, família grande, muitos tios, muitos parentes, muita festa, irmão, misericórdia, muita comida, né? Sangue de Jesus tem poder de vez em quando. Muito tudo, muita briga, muito atrito, e todo mundo se ama, né? A grande família. Todo mundo briga, todo mundo depois se ama, pede perdão e consegue caminhar junto. Mas eu consegui perceber na minha formação a presença de cada uma dessas pessoas. De uma tia que era pressão, né? Não podia ver fazer uma coisa que ela vinha. E brigava, e faltava bater. Brigava. Aquela outra que dizia assim, não pode ser assim, tratava a criança com mais carinho. Tá. E o outro que dizia, não, tem que fazer isso mesmo, eu apoio. Mas aí quando está perto do outro, não, tem que abraçar mesmo, tá certo. Faz de tudo, o importante é ajudar. Mas a família é esse lugar de cooperação, sabe por quê, irmão? Você e eu que estamos aqui nessa noite, somos frutos das nossas relações familiares. Se hoje você é honesto, alguém lá atrás, quando você roubou alguma coisa, chegou para você e disse assim, você não pode fazer isso não. Aí talvez seu pai não viu, sua mãe não viu, mas o avô viu e disse, vem cá, isso não pode ser parte do seu caráter. Você é um homem de Deus, você pertence a Jesus. E tudo isso foi formando o seu caráter, o meu caráter, o nosso caráter. Se nós estamos aqui de pé, capazes de dizer assim, tenho maturidade, porque não desejo viver assim, assado, é porque teve muita gente no nosso passado que nos chamou a atenção e fez com que a família fosse esse ambiente de cooperação, um ambiente de redenção, onde os familiares colaboram para o bom andamento de um indivíduo, de um filho, de uma criança, corrigem, chamam a atenção, brigam quando tem que brigar, discutem quando tem que discutir, mas desejam ver o bem. Essa é a família. Família só é ambiente de cooperação, só é ambiente de redenção, porque tem cooperação entre os membros, irmão. Com certeza você já ouviu em algum momento, alguma tia sua, ou seja, quem for, dizer assim, eu estou orando por você. Estou orando por você. E essas orações nos conduziram até hoje aqui, irmão. Você não é fruto de uma decisão pessoal, eu não sou fruto de uma decisão pessoal, eu sou fruto daquilo que investiram em mim e investiram em você. Então renda graças a Jesus por todos aqueles nãos, aqueles sims, aquelas advertências que foram feitas no passado, mas que agora conseguem reger as nossas decisões, as nossas condutas, a nossa capacidade de enxergar o mundo. Agradeça por isso, porque a família é esse lugar. E sem dúvida nenhuma, eu preciso conseguir perceber as realidades que eu tenho semeado dentro do meu lar. Família é um projeto de redenção, exatamente porque faz com que cada membro consiga entender e perceber aquilo que está sendo semeado em casa. Às vezes nós estamos colocando valores que não são valores do Evangelho, e isso a médio e a longo prazo trará algum tipo de destruição à sua casa e à minha casa. Família é um lugar de redenção, porque tem cooperação, porque tem pais que vivem na experiência o Evangelho, e formam crianças e glorificam ao nome de Jesus dentro dessa realidade. A segunda característica do verso 20, verso 19 ao verso 20, é que a família é um lugar de preservação. Família não é só um lugar de redenção, de redimir, de corrigir, mas também é um lugar de preservar. Isso nós enxergamos pelas situações que Noé recebe recomendações claras e objetivas a respeito do cuidado com os animais
e também com aqueles que estavam sobre as suas responsabilidades. Então, uma das principais finalidades da família é trazer essa preservação, e a gente consegue observar isso na conduta de Noé. Tanto antes do dilúvio, quanto depois do dilúvio. Nós conseguimos enxergar na vida de Noé um homem incansável, dedicando tempo à construção, alguém interessado em preservar a vida, e por isso ele constrói, por isso ele dedica ao que tudo mais ou menos supõe, 3 anos da sua vida para a construção de um projeto divino, para redimir a história da sua casa. Ele dedica tempo, ele dedica esforço, ele dedica recursos financeiros para construir essa arca, que no nosso caso não é mais uma arca, mas nós estamos também construindo um projeto de salvação, um projeto de preservação. Mas observe uma situação, de que para eu preservar, para que eu consiga preservar a minha família, eu preciso saber quais são as necessidades. E o foco aqui é esse, que a família como lugar de preservação, nós precisamos enxergar as necessidades das pessoas que estão conosco. Só dá para preservar, que a ideia de preservar é de cuidar, só dá para cuidar se nós assistimos as pessoas nas suas necessidades. E é isso que Noé propõe, alimento. Leve alimento para você suprir uma necessidade física das pessoas que vão estar com você, da sua família. Mas perceba também, irmãos, que essa é uma regra geral, um valor geral que a Bíblia está estabelecendo para a nossa família, para a nossa forma de caminhar, para a nossa forma de viver. Antes de tomar qualquer decisão, eu preciso saber qual é a necessidade das pessoas que estão ao meu redor. Qual é a necessidade das pessoas que estão sobre a minha responsabilidade? Sabe por quê, irmãos? Talvez hoje o seu filho ou a sua filha não esteja precisando de um pai, amigo para conversar. Esteja precisando de alguém, de um pai, para educar, corrigir, exortar e chamar a atenção. Talvez hoje sua esposa não esteja precisando de alguém para cobrá-la, de saber qual a forma que ela vai suprir sua necessidade. Talvez ela esteja precisando hoje de alguém para amá-la e cuidar dela. Como as mães que tanto cuidam, também precisam ser cuidadas. A gente precisa enxergar essa realidade. A gente precisa enxergar a necessidade, irmão. A gente enxerga, na maioria das vezes, a necessidade da vida alheia. A gente olha para o lado e fala assim, filho de fulano de tal é mal educado, filho de cicrano de tal é mal educado, a esposa do outro está reclamando. Na maior parte das vezes, nós temos uma visão do espinho na carne alheio, e nós não temos a capacidade de cuidar das necessidades daquelas pessoas que estão conosco. Qual é a necessidade do seu cônjuge? Qual é a necessidade do seu filho hoje? Qual é a necessidade das pessoas que estão com você? Isso é importante. Para a família ser um lugar de preservação, eu preciso enxergar isso. Mas eu preciso entender também que uma família bem-sucedida é quando os parentes, as pessoas que estão ali, entendem que não são o centro da família. Pelo contrário, a família não tem uma centralidade, a centralidade dela é Jesus e ninguém mais. Entretanto, todos nós estamos ao redor de Jesus, de braços dados, ou de mãos dadas, ou abraçados. Entender de que aquele que está comigo tem necessidades emocionais, irmãos. Nós temos necessidades emocionais que precisam ser supridas. O modelo de vida que nós temos hoje, nós estamos ocupados demais. Nós estamos trabalhando demais e achando que isso é fazer bem para aqueles que estão ao nosso redor. E aí, ocupado demais, sem tempo para investir no casamento da maneira adequada, torna a família um lugar de destruição e não um lugar de preservação. Ocupado demais, não há relação com o filho, pelo contrário, há trabalho demais. E entra nesse ritmo desenfreado, sem controle, sem equilíbrio. E não só isso, mas eu também terceirizo
coloco para terceiros a responsabilidade de assistir às necessidades emocionais daqueles que são meus. Eu terceirizo para uma tecnologia, aquilo que é responsabilidade minha de cuidar, de gerar, de abençoar. Eu terceirizo, ao invés daquelas velhas histórias contadas pelos pais, pelos avós, como muitos fazem, essas histórias agora passam em celular, e não há nenhuma relação mais daquela pergunta que os netos, os filhos faziam, e que, como que é isso? Como que isso acontece? Não há mais relação, porque nós estamos ocupados demais, tentando ganhar o mundo, e estamos perdendo a nossa alma, aquilo que nos é de mais importante. Nós estamos preocupados em conquistar o mundo, em conquistar reconhecimento, em ter uma casa boa, em ter um carro bom, para que o mundo consiga bater palma, enquanto no nosso lar as pessoas estão pedindo ajuda, pedindo socorro, porque não estão sendo assistidas nas suas necessidades. Não só necessidades emocionais, mas também necessidades espirituais. A família é o lugar da salvação. Eu percebo que a minha família, percebo na minha família a necessidade de conduzir essas pessoas pelo caminho correto. Porém, percebo a necessidade, mas terceirizo essa participação. Sabe como é que eu terceirizo essa participação? Já ouviram aquela frase? Mais ou menos assim, né? Os irmãos vão me ajudar agora. Faça o que eu digo, não é? Mas não faça o que eu faço. Para o mundo isso é muito lindo, mas para a gente isso é um vexame, irmão. Sabe por quê? Nós queremos educar os nossos filhos no caminho da vereda. Os nossos filhos são incapazes de nos enxergar durante a semana um momento em oração e leitura do Evangelho. Nós somos capazes de dizer assim: eu não vou, mas você precisa ir. Isso não é necessariamente um papel familiar. Pelo contrário, isso é um fator que agride a organização familiar, agride o modo de viver, são os valores, e a gente precisa entender isso mais do que nunca. Valores são transmitidos pelo exemplo, pela maneira como eu vivo, pelo que eu faço. Não são transmitidos prioritariamente por aquilo que eu digo, mas por aquilo que eu faço. Então a família é um lugar de preservação da vida. Mas sabe quem é que preserva a família? Sou eu. Nós pedimos a Deus, e eu acho que precisa ser a nossa oração sempre: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu lar, Senhor, sua casa, todo dia, esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Mas quem leva o cordeiro para dentro de casa sou eu, irmão. Quem coloca Jesus como centro da nossa família, da nossa casa, é minha responsabilidade fazer isso. Seja como sacerdote do lar, ou seja como profetisa do lar. A responsabilidade é minha. Os valores são transmitidos a partir do lar. Gente que não aprende o Evangelho em casa, não vai aprender na igreja, irmãos. Tenha convicção disso. Porque observe só, um evangelho que na igreja fala-se uma coisa, e um evangelho que em casa fala-se outra. Primeiro, a confusão na educação dessa criança, desse jovem, desse adolescente, ou até desse marido que está caminhando, da esposa, seja quem for, traz confusão ao invés de entendimento e direção. E aí, a gente passa a entender de que família é muito importante. Viver em família é extremamente necessário e importante, mas nós também precisamos aprender de que a preservação é responsabilidade nossa. O Senhor revela a Noé dizendo: Noé, derramarei as águas do dilúvio sobre a terra. Você fará isso, 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 isso. Obediência gera vida no meu lar. E é a terceira e última característica. Terceira e última característica do verso 22, vai dizer que assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Sabe o que nós precisamos fazer e entender? Que a família é o lugar da criação de uma cultura de obediência ao Evangelho.
A família é esse lugar onde cria-se uma cultura de obediência. Perceba que todo o processo de elaboração, construção, implementação do projeto divino aconteceu mediante a obediência de Noé. E por obedecer, essa obediência ela tem uma capacidade de contagiar aqueles que estão ao redor. E por obedecer, os filhos se envolvem. Aí agora imagine, pense comigo, irmão. Pense comigo com uma seriedade muito grande, avaliando cada um a sua própria vida, a sua própria realidade. Imagine se Noé diz assim para os filhos: vai lá e façam aquilo que Deus mandou fazer. Vai lá, é para fazer isso, isso e isso. E Noé simplesmente sentar-se em casa e esperar essa coisa acontecer. É uma clara demonstração que tem atitudes que são da nossa responsabilidade. E obedecer faz parte desse projeto que nós precisamos entender, que a nossa prática influencia diretamente as pessoas que estão conosco. Quando eu falo criar uma cultura de obediência, a gente sabe, por exemplo, o que é uma cultura. A cultura brasileira, ela tem língua, uma cultura é determinada pela língua, pela forma como se fala, ela é determinada pela vestimenta, ela é determinada pela localização, geografia, mas ela é determinada também por uma prática que nós precisamos ter. Essa prática chama-se hábito. Sabe o que é um hábito? Aquilo que eu pratico todos os dias, sem ninguém precisar dizer o que eu preciso fazer. Sabe aquele café da manhã? Você vai lá, prepara aquele café da manhã, esquenta aquele cafezinho bem gostoso, torna-se um hábito. Você faz isso sem ninguém precisar dizer, deixe de fazer ou tem que fazer. Não, tornou-se um hábito. E aí quando nós pensamos e dizemos que a nossa família precisa ser o lugar de criar uma cultura de obediência ao Evangelho, nós estamos querendo dizer que caso eu não tenha um bom hábito, olha só, caso eu não tenha um bom hábito de ouvir, de ler, de orar, de viver as práticas espirituais necessariamente constantes, não me habitue a elas, muito menos aqueles que estão por perto de mim. É a mesma coisa de um esposo olhar para a esposa e dizer assim: você precisa orar mais. Eu estou percebendo que você está um pouco assim, você precisa orar mais. Só que esse homem é incapaz de orar. Mas não é só incapaz, ele abriu mão disso. Ele não quer mais viver uma experiência real. O hábito dele é outro. E a fim da gente criar uma cultura de obediência, meus irmãos, você, nós precisamos desejar o Evangelho mais do que a própria vida. O Evangelho precisa ser uma verdade nos nossos lábios, não uma conversa que nós temos às vezes nos domingos e nas quartas. O Evangelho precisa ser realmente a expressão da nova criação em Cristo Jesus. Porque uma cultura, o hábito, bons hábitos são cultivados, maus hábitos também são cultivados, irmão. Pais que exigem que seus filhos orem, porém oração não faz parte da vida deles, nem por um decreto. É impossível a coisa acontecer, irmãos. Relação familiar deficiente, totalmente deficiente. E aí pais que exigem que seus filhos leiam a Bíblia, mas o contato dele com o Evangelho é zero, ele não tem contato nenhum. É uma exigência equivocada, é uma vida e uma forma de viver totalmente contraditória. Nós precisamos repensar o que nós temos feito como hábito. A igreja, ela fornece instrumentos de educação, ela fornece instrumentos de evangelização e salvação. Agora, se não há essa cultura de obediência, de participação, não haverá essa cultura passando de pai para filho. Atente-se ao que está acontecendo no seu lar. Cada um de nós aqui precisamos observar o nosso lar e ver e pedir direcionamento e ver, Senhor, o que nós estamos semeando. Estamos semeando a destruição com cara de santidade ou estamos semeando a vida e vida em abundância para aqueles que estão conosco? Há essas duas opções para nós. Que Deus abençoe sua vida, abençoe grandemente a sua casa, possa fortalecê-lo nesse processo, que é um processo muito árduo, mas jamais esquecer disso, de que a aliança da salvação em Cristo pode tornar minha família um lugar propício
para a continuidade de tamanha salvação. Mas para isso, a família precisa ser o lugar de redenção, o lugar de preservação e também precisa se criar uma cultura de obediência ao Evangelho. Não tem como passar um legado sem antes esse legado fazer parte do nosso hábito.